Bom, vamos iniciar hoje. Sexta-feira nós trabalhamos o conteúdo web 1 completo, certo? Nós conseguimos fazer todo ele. Hoje nós vamos estar trabalhando o conteúdo web 2 também completo, tá certo? Vai dar para a gente fazer esse trabalho aí completo, agilizando o nosso trabalho, né? E o que a gente tem para fazer, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre as demonstrações contábeis, né? Um pouco mais a fundo, a gente já vem desde a aula anterior. Quem assistiu o vídeo do primeiro lá do YouTube já viu que a gente já falou sobre isso e na verdade essa disciplina toda a gente vai estar vendo muito sobre isso, tá certo? Sobre essas demonstrações contábeis, né? Então vamos aqui dando início. Então as demonstrações contábeis são ferramentas essenciais para a gestão empresarial, fornecendo informações relevantes sobre a sua situação financeira e o desempenho de uma empresa, tá? Uma dessas demonstrações que a gente já viu anteriormente seria o balanço patrimonial, né? Onde através dele essa demonstração contábil ela é uma das mais importantes, né? Pois apresenta um instantâneo da situação financeira de uma empresa e em um determinado momento. É como a gente já citou, né? É como se fosse uma fotografia da situação da empresa naquele momento, né? O que ela possui em ativos, o que ela possui em passivos, né? O que na verdade o que deve em passivos, né? E o valor que pertence aos proprietários, né? Que é o patrimônio líquido. Na aula anterior a gente viu que o balanço patrimonial de uma forma mais simples, tá? Ele se divide em ativos, passivos e patrimônio líquido, né? Lembrando que a gente falou que aí nessa situação existe mais variâncias que a gente vai ver no decorrer aqui dessa aula ou da próxima, né? A gente vai ver aqui, mas eu acho que nessa aqui já vai falar dessa quebra aí, tá? Vamos aqui. Então, a estrutura do balanço patrimonial, né? Olha aí, que a gente acabou de falar, né? A questão do ativo. O ativo, ele representa bens e direitos da empresa, ou seja, tudo aquilo que tem valor econômico e que pode gerar benefício futuro, tá? O passivo, e no caso o patrimônio líquido, representa as origens dos recursos aplicados nos ativos. O passivo são as obrigações da empresa com terceiros, né? Ou seja, são as dívidas, e enquanto o patrimônio líquido representa a participação dos proprietários na empresa, né? Aí com isso nós temos o que nós chamamos de equação fundamental do balanço patrimonial, tá? Que ela é: o ativo sempre será igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Nós fizemos até alguns exercícios onde eu citei e deixei bem claro para vocês que sempre, né, e sempre o balanço patrimonial, o ativo ele vai ter que bater com o passivo e com o patrimônio líquido da empresa, né, no balanço patrimonial, tá certo? Sempre vai ter que acontecer isso. Então, essa equação ela demonstra que tudo que a empresa possui de ativo é financiado por dívidas, que é o passivo, ou pelo capital dos proprietários, né, que é o patrimônio líquido, tá? Até aqui tranquilo? Ok. Então, quais são os elementos do balanço patrimonial? Até então, nós tínhamos visto que ativo, passivo e patrimônio líquido, tá? Mas essas contas elas têm umas variâncias, né? Aonde, exemplo, o ativo ele vai poder ser ativo circulante ou ativo não circulante, né? Mas aí o que é isso? Bom, o ativo circulante ele são bens e direitos que podem ser convertidos em dinheiro no curto prazo, ou seja, em até 12 meses, tá? Aí são exemplos: caixa, bancos, contas a receber e estoque.
certo? Então a gente estipula ali 12 meses. O que você tem dentro de 12 meses vira lá ativo circulante, tá certo? Agora vem essa nomenclatura aí para a gente no ativo. Até então a gente tinha visto lá como separar apenas ativo e pronto, né? Ativo seriam apenas os bens que a gente estaria recebendo e só isso. Porém, agora a gente vai ter que separar o ativo lá e vai ter que dizer se esse ativo ele é circulante ou não circulante. Aí qual é a regrinha? Circulante ele vai variar ali até 12 meses, né? E o não circulante ele vai acima de 12 meses. Aí para não confundir, né? Como exemplo que foi citado no circulante, caixa, banco, contas a receber e estoque. Tudo isso aí contas que estejam ali dentro desses 12 meses. Se a conta a receber ela for mais de 12 meses, então parte daquela conta ela vai virar ativo não circulante, tá certo? Então, ó, entra aí como ativos circulantes, né? Mais bem definido, os bens e direitos de longo prazo, os próprios imóveis, né? Máquinas, equipamentos e investimentos, tá certo? Lembrando que essas contas também lá podem virar contas de circulante quando ela contempla mais de 12 meses, né? Mas geralmente o que a gente tem a receber de um cliente geralmente gira por aí, né? Nesse entorno, tá bom? Aí a conta de passivo. O passivo também vai passar a ter agora o passivo circulante e o passivo não circulante, tá? E aí como é que funciona? As obrigações de curto prazo, ou seja, que devem ser pagas em até 12 meses, tá? Exemplos: contas a pagar, salários a pagar, impostos a pagar, todos esses aí são contas de passivo circulante, ou seja, que entra também nesses 12 meses, tá bom? O não circulante são obrigações de longo prazo. Exemplo, são empréstimos, né, que pode ser feito, empréstimos bancários, né, financiamentos e assim por diante. Coisas que a gente tenha que ser feito aí há mais de 12 meses, tá certo? Até aqui tranquilo com relação ao ativo e passivo circulante e não circulante. É uma regrazinha bem simples, né? Não tem muito que a gente fazer não. Rayara, quer falar? Pode ficar à vontade. Ou tá só testando aí seu aplicativo? Teste, né? Tá bom. Então vamos lá. O patrimônio líquido, por sua vez, ele vai ser definido por capital social, ou seja, o valor investido pelos sócios na empresa. Abrimos a empresa, temos que colocar um capital social, certo? Capital social, ele pode ser a partir de R$ 1, mas tem que ser colocado algum capital social na empresa. Chegou o capital social, é um valor que você está sendo investido pelos sócios na empresa. Então, é um patrimônio líquido, tá certo? Reservas, tudo bem. Reservas podem ser lucros retidos para reinvestimento na empresa, né? Onde a empresa lá vai fazendo um caixa ali, né? De reserva, uma reserva não é um caixa, tá? Caixa eu estou usando o termo só, né? Ela vai fazendo uma reservazinha ali para uma utilização posterior. Lucros acumulados, né? Que são lucros gerados por períodos anteriores e não distribuídos, né? Então ele vai ficar ali alocado em lucros acumulados. E prejuízos também acumulados, né? Que são prejuízos acumulados em períodos anteriores. Essas contas aqui são também chamadas de conta de ajuste, né? Que a gente viu também na aula anterior, tá bom? Até aqui tudo tranquilo? Gente, lembrando para vocês que esse aqui é complemento de estudo, é um resumo mais sintético do que a gente está estudando, tá certo? Digo a vocês que deem uma olhada sempre lá no conteúdo web, vai ter, principalmente na parte lá, quem assistir já os vídeos de lá tá legal, mas se puder ler, tem mais algumas informaçõezinhas, tá certo? E sempre, se vocês quiserem, aí vai estar lá falando do CPC, tá certo? Aonde vocês podem buscar também as normas de contabilidade, né? Assim, e vocês vão verificar, tipo assim, se você quiser filosofar pela coisa, né? Sobre a coisa, filosofar, então procurem essas normas contábeis, né? Tudo isso, porque tudo que nós contadores vamos utilizar e trabalhar está descrito nessas normas, tá certo?
Então elas aqui estão aquelas diretrizes, os pilares que a gente já também estudou na aula anterior, tá certo? Então dá uma olhada lá para complementar o material. Lembrando que isso aqui é um material de apoio para a gente também, né? Assim, então a gente vai estudando para ver se a gente está seguindo realmente o mesmo caminho. Cristina perguntou sobre o livro. Olha só, eu nem abri o livro, viu? Na verdade, eu não, eu acho que, sinceramente, eu por mim, eu acho que não se faz nem muito necessário não. Se a gente sobrar tempo, aí a gente pode abrir lá para ver alguma coisa de exercício, essa coisa toda, mas eu acho que não vai ser tão necessário, sabe? Eu acho que o que está descrito lá no conteúdo web e aqui e com esse material que a gente está fazendo, eu acho que está tranquilo. Não foge do assunto, não dá, sabe? É uma coisa bem tranquila. A princípio, né? Para mim, né? Eu vejo dessa forma, uma coisa bem tranquila, né? A priori, o que dá para se entender é que no primeiro conteúdo web, além de entender algumas coisas já das normas, né? Dos pilares contábeis, aquelas coisas todas, é prestar atenção no que ele está pedindo, que era entender lá o balanço patrimonial, DRE, aquela coisa toda, e entender o que era ativo, o que era passivo, o que era PL, eu acho que ficou bem claro, deu para a gente entender, e agora que a gente está entrando um pouco mais, né? E dá para perceber que cada pouquinho a gente vai indo um pouco mais a fundo e até onde a gente vai chegar para fazer esses exercícios aí, entender melhor essa situação, tá? Então vamos seguindo aqui. Análise do balanço patrimonial. Então, A análise do balanço patrimonial permite identificar a situação financeira da empresa, sua liquidez, endividamento, rentabilidade e capacidade de geração de caixa. Existem diversas técnicas de análise, como a análise vertical, a análise horizontal e a análise de indicadores financeiros, né? Eu coloquei aqui um exemplo para vocês de um balanço patrimonial, tá? Tá aqui do lateral, para vocês verem aí mais ou menos como é que é a montagem dele e a interpretação, né? Então, ó, praticamente o que a gente fez lá, que a gente chama do Tzinho de razonete, né, tal. Aí a gente tem aqui, ó, conta caixa, conta banco, conta receber, estoque, terreno, veículos. Isso aqui é o balanço patrimonial de forma simples, né? Aqui a gente ainda teria que destacar o que é circulante, não circulante e assim por diante, tá certo? Aqui também, ó, nós temos o passivo, né, distribuído e o nosso patrimônio líquido, onde a gente teria o capital e teria os lucros acumulados, né, no período. E sempre, ó, fechando o valor aqui, ó, certo? Bater essas informações, tá certo? Então vamos seguindo aqui. Demonstrações dos resultados do exercício, a DRE. A demonstração do resultado do exercício é uma das demonstrações contábeis mais importantes, pois revela a performance financeira de uma empresa em um determinado período. Ela confronta as receitas geradas com os custos e despesas incorridos, indicando se a empresa obteve lucro ou prejuízo. Tá? A estrutura da DRE, certo? Ela apresenta de forma organizada as receitas, os custos e as despesas da empresa, culminando no resultado líquido do exercício. A estrutura básica da DRE é a seguinte: receita líquida, o valor total das vendas de produtos ou serviços após as deduções de descontos de impostos, né? Receita líquida. Custo dos produtos vendidos. Eu creio que vocês estão lembrando disso daqui das aulas de contabilidade de custo, né? Então, custo dos produtos vendidos, que era o CPV, custo diretamente relacionados à produção ou aquisição dos produtos vendidos, né? Lucro bruto, que era o resultado da subtração do CPV e da receita líquida. Despesa operacional, que são os custos indiretos relacionados à operação da empresa, como aluguel, salário, energia, né? E etc. Resultado operacional, que são os resultados da subtração das despesas operacionais do lucro bruto. Receitas e despesas financeiras,
onde entra aqui juros recebidos ou pagos, dividendos, né? Quem é que lembra desses dividendos que a gente ia lá, ó, e fazia aquele cálculozinho, né? Os dividendos. Resultado financeiro, que são o resultado da diferença entre as receitas e despesas financeiras. Resultados antes do imposto de renda, que é a soma do resultado operacional com o resultado financeiro. E provisão para imposto de renda, o valor estimado do imposto a ser pago sobre o lucro. E lucro líquido, resultado final da DRE após a dedução do imposto de renda, né? Então, gente, sempre lembrando para vocês que todo o trabalho da área contábil, ela visa sempre o quê? O patrimônio, né? Aí visa a situação econômica e a situação financeira da empresa, né? Aonde sempre esses itens aí, eles vão estar sempre andando junto, né? Tanto é que quando nós íamos calcular lá o custo, vocês viam que tinha, a gente calculava, né? Fazia o cálculo em cima do cálculo financeiro, do cálculo econômico, né? Assim, e fazia ele do cálculo bruto, né? Que era com tudo junto, que era para ver como é que ficava a situação da empresa, né? Assim, então é basicamente isso aqui que a gente vai trabalhando. Então, uma análise da DRE, né? A, essa análise permite identificar os principais fatores que influenciam a rentabilidade da empresa, como a margem de lucro bruto, indica a eficiência da empresa em converter as vendas em lucro. Margem de lucro líquido mostra a porcentagem do lucro líquido em relação à receita líquida. Despesas operacionais identifica as maiores despesas da empresa e permite buscar a oportunidade de redução. E o resultado financeiro, né, que o impacto avalia o impacto das operações financeiras sobre o resultado da empresa. Demonstrações do fluxo de caixa. Sim, deixa eu falar um pouquinho antes aqui sobre isso aqui, tá? Mas deixa aqui nessa tela. Então, qual a importância da DRE lá para a gestão, certo? Só um minutinho. Então, a importância da DRE para a gestão. A DRE é uma ferramenta essencial para a gestão empresarial, pois permite, olha só, monitorar a performance, né? Acompanhar a evolução do resultado ao longo do tempo e identificar as tendências. Comparar o orçamento, verificar se os resultados estão de acordo com o planejamento. Identificar desvios, detectar desvios em relação ao esperado e tomar medidas corretivas e tomar decisões estratégicas, né? Utilizar as informações da DRE para definir novas estratégias e metas, né? Essas são algumas das importâncias de fazer e de ter essas demonstrações, tá? Então, agora sim, demonstração dos fluxos de caixa, né? O DFC. A demonstração dos fluxos de caixa é uma demonstração contábil que. Pronto, a Andrea está dizendo que o livro parece ser aquele, né? Então tá ok. É uma demonstração contábil que mostra as entradas e saídas de dinheiro de uma empresa em um determinado período. Enquanto o balanço patrimonial é uma fotografia da situação financeira em um momento específico, é a demonstração do resultado do exercício, a DRE, que mostra o desempenho operacional. A DFC narra a história do dinheiro da empresa. Tá? Então, qual seria a estrutura de uma DFC? A DFC, ela tem como aí a estrutura dela, seria o que? Atividades operacionais, certo? São relacionadas às atividades principais da empresa, como vendas, compras, né? Temos aí também Gente, vocês estão ouvindo?
Agora sim. Tá, não sei o que foi que aconteceu aqui não, foi sozinho aqui. É, alguém compartilhou a tela. E aí deu um Isso. bloqueio. Deixa eu ver se eu ajusto aqui. Só um minuto. Eu não estou mais. Alguém puxou aqui, fez alguma. Peraí. Chegou agora? Show. Não sei o que loucura deu aqui não, mas vamos lá. Então, estrutura da DFC, né? Então, falamos do item 1, que seria atividades operacionais relacionadas às atividades principais da empresa, como vendas e compras. Atividades de investimento relacionadas a investimento em ativos fixos e, e outros investimentos. E atividades de financiamento relacionados ao financiamento da empresa, como a obtenção de empréstimo e pagamento de dividendos. Então vejam bem, a DFC ela se distribui nessas três situações, certo? O operacional, a atividade de investimento e a atividade financeira, certo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês uma, uma estrutura aqui de uma DFC aqui. Deixa eu pegar aqui na minha pasta. Aqui, vocês. Pronto, seria mais ou menos isso daqui. Deixa eu dar um F11 aqui para. Sei se vocês conseguem ver aí direitinho, mas ó, tá dividido aqui em atividades operacionais, certo? Todo o fluxo de caixa, ó, de janeiro, de fevereiro e o acumulado até então dos 2 meses, né? E aí vocês têm atividades de investimento onde é separado, né? É separado para fazer um trabalho de análise mais elaborado e um entendimento melhor da situação, tá certo? Então são essas três etapas que são distribuídos uma DFC, tá certo? E aí como contas, ó, você pode ver que tem recebimento de cliente, estorno de cobrança, pagamento de fornecedores, pagamento de despesas operacionais, pagamento de impostos. Vocês podem ver que aqui ó, é o operacional, é o do dia a dia. Aí investimentos, aquisição de imobilizado, alienação de bens, investimento, aplicação de financeiras, resgates, né, de investimento e do parte de financiamento, ó, distribuição de lucros, né, acumulado, empréstimo, financiamentos, amortização, pagamento de despesa financeira e recebimento de receitas, tá? Ok. Então, deu mais ou menos para vocês verem aí como é que se monta aí essa DFC, tá certo? Como é que é feito esse relatório, né? Aí vamos ver aqui, métodos de elaboração da DFC. Existem dois métodos principais para a elaboração da DFC, tá? Tem o método direto, que apresenta o fluxo de caixa de cada atividade de forma direta, ou seja, mostra as entradas e saídas de caixa de cada item. De forma direta, certo? Investimento e operacional, investimento e por aí vai. E tem o método indireto, né? Parte do lucro líquido da DRE e ajusta-o para eliminar o efeito de transações que não envolvem movimento, tá? Então, assim, são coisas, um é feito de forma direta e o outro é feito com essa análise aí mais descritiva, tá? Então, voltando para cá, análise da DFC. Então, como fazer a análise, né? A análise permite identificar as fontes de geração de caixa, tá? Quais atividades geram mais caixa para a empresa, o uso do caixa como o caixa é gerado e está sendo utilizado, certo? É uma forma de visualizar como é que
é elaborado esse caixa, né? Tendências, né? A análise de tendências, se a empresa está gerando caixa suficiente para suas necessidades, e riscos, se a empresa está dependente de fontes externas de financiamento, né? Então, viver sempre do financiamento não é muito bom, muito legal, né? Lembrando o seguinte, então, lá no balanço patrimonial nós temos uma conta chamada caixa, né? Então lá vai o valor fechado para lá, tá certo? Mas aqui a gente está vendo que existe essa a DFC, na verdade, né? Ela é o que? Tem todo ali um histórico por trás, né, do que acontece diariamente. Aí tem o fluxo diário, o fluxo semanal, mensal, tá certo? Para chegar lá naquela continha caixa, né? Para entrar na empresa, né? Então não é só um valor que chegou ali e entrou, não. Então existe todo um histórico, todo um relatório para se saber o que está gerando aquele o que ainda não vai ser lucro, né? O que está gerando caixa para depois, posteriormente, com as outras contas, né? A gente chegar até o final do balanço patrimonial e verificar se a empresa realmente está tendo lucro ou não, tá? Outros fundamentos das demonstrações contábeis, né? Então, além das demonstrações contábeis fundamental, como o balanço patrimonial, demonstrações do resultado do exercício e demonstração do fluxo de caixa, existem outras demonstrações que podem ser utilizadas para fornecer informações mais detalhadas sobre a situação financeira de uma empresa. Essas demonstrações, embora não sejam obrigatórias para todas as empresas, podem ser muito úteis para análises mais análises mais aprofundadas, né? Então, como a gente pode ver aí algumas, ó, seria o que? Que a gente chama de demonstrações complementares, tá? Seria a demonstração do valor adicionado, essa DVA, né? Ela mostra como a empresa gera valor econômico e como esse valor é distribuído entre diferentes stakeholders, né? Como funcionários, governo e acionistas. Ela demonstra a contribuição da empresa para a sociedade, tá? Demonstração das mutações do patrimônio líquido, a DMPL. Ela detalha as alterações ocorridas no patrimônio líquido da empresa em um determinado período, explicando as variações do capital social, reservas e lucros acumulados. As demonstrações das origens e aplicações dos recursos, né? A gente chama de doar. Essa demonstração ela visa fazer o quê? Uma demonstração histórica que mostra as origens dos recursos utilizados pela empresa, como esses recursos foram aplicados, né? Ela é similar à DFC, mas com um enfoque diferente, tá? Aí nós temos ainda notas explicativas, tá? As notas explicativas são um conjunto de informações que complementam as demonstrações contábeis, fornecendo detalhes os critérios, sobre os critérios contábeis adotados às políticas contábeis significativas e em outras informações relevantes para a compreensão das demonstrações. As notas explicativas são essenciais para uma análise completa das demonstrações contábeis. Alguém perguntou aqui em que página a gente está. Olha só, nós não estamos vendo por página, tá certo? Isso aqui é um resumo próprio, onde nós trabalhamos em cima do material que é dado lá no conteúdo web, tá? Mas não está seguindo página. O que segue aqui é o cronograma do que está lá, tá certo? Quando tá falando lá de outros fundamentos das demonstrações contábeis, a gente também está falando sobre isso, tá bom? A gente não foge do assunto não, tá? Então, quando utilizar as demonstrações complementares, né? Essas demonstrações complementares. A utilização dessas demonstrações contábeis complementares depende das características de cada empresa, né? E das necessidades dos usuários das informações contábeis. As empresas de grande porte e empresas que desejam atrair investidores tendem a utilizar um conjunto mais completo de demonstrações contábeis. Ó, gente, a gente pode citar como exemplo aí essa DVA, né? Que é uma demonstração de valor adicionado.
Tá? Ó, deixa eu ler aqui ela de novo na íntegra. Ela mostra como a empresa gera valor econômico e como esse valor é distribuído entre os stakeholders, como funcionários, governos e acionistas. Ela demonstra também a contribuição da empresa para a sociedade. Vamos dar um exemplo. Tipo a Natura, né? Vocês veem que essas empresas elas têm um trabalho grande em cima do impacto social, né, na verdade, né? Ela quer demonstrar que trabalha junto ali com o meio ambiente, né? Então ela tem que trazer consigo umas demonstrações financeiras diferenciadas das demais, né? Não que tenha outras que usem também, mas para mostrar que ela tem esse trabalho, né? Então ela vai trazer o quê? Questões ambiental, questões que faz isso, faz aquilo e por aí vai. São exemplos que a gente pode citar, né? E aí cada vez mais essas empresas estão querendo trabalhar essa área social também, é assim? Bom, encerramos aqui por hoje a parte de teoria. Gente, vejam bem, a gente estudou, vocês vejam que é uma coisa bem simplificada mesmo aqui do que a gente está vendo. O conteúdo Web 1 e o conteúdo Web 2, tá certo? Não parte muito disso aqui não, mas é aquela coisa que eu disse. Presta bem atenção na questão das contas contábeis, né? E a gente vai caminhando. Vamos fazer o seguinte, eu já tinha noção de que hoje também seria um pouquinho mais rápido. Vamos fazer aqui um exercício que foi postado aqui até no grupo, certo? Vamos lá, gente. Então aqui, ó, contabilidade introdutória, fundamentos. Estou lendo com vocês agora, tá certo, gente? Então vamos naquela ondinha de se ajudar. Vamos lá. Então, estudo de caso. Neste encontro, você irá explorar situações práticas que refletem desafios reais enfrentando a área de contabilidade, analisando as informações detalhadas para propor soluções fundamentadas. Essa atividade permitirá conectar a teoria estudada com sua aplicação no cotidiano profissional, promovendo um aprendizado significativo e orientado para a prática. Objetivo dessa atividade, tá? E aqui vai dizer só, então vamos passar. Descrição da atividade. Parte 1. Imagine que você foi contratado como assistente contábil e profissional de gestão de uma empresa que está passando por um processo de reorganização administrativa e financeira. O novo gestor decidiu revisar os registros contábeis para entender a posição financeira e patrimonial da empresa em diferentes momentos e cenários. Então, seu papel como assistente é ajudar na análise das demonstrações contábeis para apoiar decisões estratégicas. O gestor forneceu as informações patrimoniais de 4 empresas fictícias, cada uma representando uma situação diferente. Ele quer que você organize os elementos patrimoniais de cada empresa em um formato de balanço patrimonial simples, separando os ativos, bens e direitos, no lado esquerdo e os passivos, obrigações, do lado direito. Calcule o patrimônio líquido de cada empresa considerando a equação fundamental da contabilidade. O ativo é igual ao passivo exigível mais o patrimônio líquido. Interprete o resultado para identificar se cada empresa apresenta uma situação líquida positiva, negativa ou neutra e que impactos isso pode ter na tomada de decisão. Então, essa atividade vai permitir que você compreenda as diferentes situações líquidas, patrimoniais, consolidando conceitos fundamentais da contabilidade e aplicando-os de maneira prática. Fique atento, a equação de equilíbrio patrimonial é uma forma de apresentar os elementos patrimoniais, é uma regra, uma definição, uma convenção, nada impedirá de se manter a equação fundamental da contabilidade como estrutura de evidenciação. O lado esquerdo é representado pelo conjunto de bens e direitos, ativo, ao passo que o lado direito é representado pelo conjunto das obrigações e patrimônio líquido. Por isso, normalmente fala-se ativo igual passivo mais PL ou ativo menos passivo igual PL, tá? Aí, ó, fala aqui dos pronunciamentos contábeis, né?
Um dos principais órgãos reguladores da contabilidade no Brasil é o Comitê de Pronunciamento Contábil, o CPC, criado pela Resolução CFC número 1055/05, que foi criado para atender ao processo de implementação da convergência internacional na centralização da emissão de normas contábeis na para cada situação indicada, então, ele diz aqui: estruture as contas em forma de balanço patrimonial, do lado esquerdo os ativos e do lado direito os passivos, enquanto o patrimônio líquido dentro da estrutura patrimonial. Ó, isso aqui eu creio até que seja em cima daquilo que a gente trabalhou na última aula, né? Então quem não estava presente, ó, vai ter a oportunidade agora de fazer novamente aqui a situação com a gente, tá certo? Ó, então, primeiro, a situação, ele vai dar algumas situações e a gente vai ter que separar aí esses ativos e passivos e patrimônio líquido, não é assim? Então, vamos lá ver se a gente, quem fez da outra vez, vamos ver se a gente consegue aqui trabalhar essa situação aqui e entender, né? Deixa eu ver aqui. Joaquim tá na aula aqui, Joaquim? Que Joaquim colocou lá no grupo ali que Joaquim, eu não sou professor não, cara. Quem dera eu, meu amigo. Eu sou aluno igual você, cara, viu? A gente só faz aqui, a gente montou esse grupo pra gente poder se apoiar, estudar junto aqui, pronto, viu? Mas não sou professor não, viu? Um dia eu chego lá, se Deus quiser. Mas aqui a gente é tudo igual, tudo no mesmo barco, a gente só se ajuda, tá certo? Vamos lá. Então, situação um: A empresa apresenta uma composição patrimonial em que os passivos, as obrigações têm um peso significativo em relação aos ativos, bens e direitos. Isso sugere uma estrutura financeira que depende fortemente de recursos de terceiros, evidenciando um cenário que pode exigir atenção para equilibrar dívidas e recursos disponíveis. Gente, deixa eu ver aqui se eu consigo levar essas contas aqui lá para o Excel, que aí fica melhor para a gente trabalhar, né? A gente faz lá como a gente fez aquele formatozinho aqui. Pera aí. Calma aí que vocês respondem já. Eu já tô respondendo. Tô Se eu vendo errar, aí. errei. Mas vamos lá. Deixa eu jogar aqui essa conta. Eita, que aqui vai dar trabalho para a gente separar. Bom, mas aqui tá só dito, né? Então vamos para cá. Que aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai separar aqui em três tabelinhas assim. Isso aqui, gente, para quem ainda não viu falar, a gente vai ver na próxima aula. Isso aqui é o que a gente chama de razonete, tá certo? Então vocês vão ver melhor. Então aqui, ó, a gente vai colocar aqui como ativo. Deixar aqui assim só para que a gente entenda. Ativo e aqui os passivos, tá? Vamos lá aqui. Veículos, ativo, né? Vão aí me ajudando. Podem ir falando aí no coisa. Então, 4.000, é isso? Móveis e utensílios são ativos. Eita. Então, 4.000, aqui 2.000. Máquinas e equipamentos, vem para cá, né? Máquinas e equipamentos, 1.000. Eita. Fornecedores. Eu não estou vendo o chat de vocês aqui, deixa eu botar aqui.
Fornecedores foram de passivo. Se eu errar, dá um grito aí, gente. Fornecedores 2000. Aí, impostos a pagar. Impostos a pagar 5.000. Caixa 1.000. Contas a receber, ó, seriam clientes. Aqui ficou quanto? Contas a receber clientes é 500. Aluguéis a receber. Aluguéis a receber 500. E duplicatas a pagar. Show? Ficou assim o de vocês? Tranquilo, duplicatas a pagar 7.000 reais. Bom, pessoal, alguém aí que não estava na aula anterior, tá com dúvida aí de alguma coisa, quer perguntar alguma coisa, como é que a gente chegou nisso aqui? Fica à vontade, pergunta aí, tá? Mas vamos lá, num contexto geral, aqui o que a gente fez foi somente separar as contas. Qual seria a situação dessa separação? Os bens e direitos, lados do ativo, e os passivos são as obrigações, tá certo? Então foi dessa forma que nós separamos, tá? Então nossas obrigações. Ó, tem gente aqui falando comigo no grupo. Yara, você pode perguntar aqui no chat aqui do Meet. Dá uma olhada aqui, entre aqui, pode perguntar. Ou pode chamar lá que você fala também. Dá certo, viu? É que eu tô vendo aqui. Eu vi porque por um acaso aqui eu vim aqui pro grupo. Mas geralmente é difícil de eu ficar olhando no grupo, tá? Fale aqui, pode falar aqui embaixo. Ó, vá lá no Meet, tem lá a área de chat para você falar. Mas se tiver com dificuldade aí, pergunte aí. Pode perguntar que a gente traz para cá. Sua dúvida. Vá lá, pode perguntar também. Bom, enquanto isso, vamos caminhando. Então, separamos essas contas, certo? De passivos de ativos. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai colocar aqui embaixo total e aqui total. Lembrem bem, o que a gente falou, que as contas do ativo, certo? Ela tem que bater com a conta do passivo. E aí, como vocês podem ver aqui, não está batendo, né? Mas por que não está batendo? Porque aqui a gente está faltando a gente colocar aqui o nosso PL, né? Assim? E que na verdade o nosso PL aqui, o que é que aconteceu com ele? Se eu pegar 14, a quantidade de ativos, aqui ó, se eu colocar aqui ó, quantidade de ativos menos a quantidade do meu passivo, não pode porque está aqui embaixo calculando. Bom, mas eu fazendo o cálculo de cabeça, se eu pegar aqui os É 14 fazer ao menos contrário, 9, acho que você tem que fazer ao contrário, 14 menos 9, acho que dá. deixa eu ver aqui então. É igual 14. É porque eu queria que desse negativo. Não vai não porque eu tenho que calcular aqui nele mesmo. Mas vamos lá. O que é que eu teria que fazer? Ó? Eu vou ter que pegar 9 menos 14, tá certo? Então 9 menos 14 vai dar o quê? 6, né? 6.000. Só que aí dá 6.000 negativo. Opa. 5, né? 5. É 5.000. É 5 menos mil. negativo, né? Negativo, negativo. Então 5.000 negativo, ó, entendeu? Então é por isso que vai dar esse resultado. Mas aí vejam bem,
Ah, e como é que a gente chegou nessa situação? A gente chegou nessa situação porque como é que se dá uma equação, tá certo? A equação lá que a gente verificou, ela diz que o nosso PL ele vai ser igual a o ativo menos o passivo, tá? Só que aqui no nosso caso ele está dando o quê? Um valor negativo, ou seja, essa empresa ela está no vermelho, tá certo? Então por isso que ele está dando esse resultado. O nosso patrimônio líquido aqui é negativo. A empresa ela está com dívida, tá certo? Nada que essa empresa para frente não vá sanar, porque às vezes aí ó, é onde entram as outras demonstrações financeiras, né? O DFC, aquela coisa toda, porque de repente você está com uma dívida, mas é uma dívida que você está a longo prazo, você vai pagar ela e você vai ficar tranquilo, entendeu? Nem sempre é um caso desesperador. Por isso que tem essas outras análises para você correr atrás e saber onde é que é. Ela realmente está dando prejuízo no seu desenvolvimento do trabalho, entendeu? Então é isso aí que pode estar acontecendo, né? Deixa eu ver aqui uma questão. Yara, você não perguntou lá, tá? Mas querendo pode perguntar, mulher, lá. Pergunta lá no grupo, tá? Não se preocupe não, que a gente tá aqui para responder sua questão aí. Então, gente, então nesse aqui, entendido? Tranquilo? Todo mundo show? Posso passar adiante? Vou apagar aqui tudo aqui que está aqui. Não, vou apagar não. Vou deixar isso aqui salvo. Pode precisar lá na frente. Eu vou criar aqui uma planilha nova. Vamos para cá. Aí vamos para cá, pegar o exercício novamente aqui. Cadê ele? Aqui. Então a primeira análise que a gente fez foi essa. Segunda situação. Empresa com recursos totalmente financiados, neste caso, os ativos da empresa são integralmente financiados por passivos, não há margem de recurso próprio, o que reflete uma estrutura financeira vulnerável, com baixa capacidade de investir ou reagir a mudanças sem dependência de financiadores externos, tá? Vamos levar para lá para a gente ver a situação desta empresa. Pronto, tá. E vamos fazer o seguinte, vamos agilizar aqui o processo. Ok, vamos apagar aqui. E vamos apagar aqui. Vamos lá. Contas e seus valores, né? Imóveis para uso. Imóveis para uso vai ser um ativo, né? 6.000. Veículos, no valor de 1.500. Fornecedores, 5.000. Vocês veem como em contabilidade um zero dá um prejuízo danado. Clientes, 3.000. Contas a pagar, 1.000. E impostos a pagar, 4.500. Vamos deixar aqui o nosso PL. E vamos somar.
15.500, 5.500. Então, aqui vai ser igual aos 15.500 menos 5.500. Aqui deu 10.000. Certinho? Tranquilo, gente? Vanessa, pode falar, Vanessa. Ô Gilson, boa noite. Ô Gilson, eu fiquei com dúvida. O fornecedores não é passivo, não? Qual? Eita, Fornecedores? verdade. Olha, verdade, valeu, Vanessa. Ficou com dúvida não, mulher. Botei errado mesmo. Tá certinho. É por isso que eu tava vendo, ele tava falando lá que o valor tinha dado um. Olha, tá certinho. Que o PL é zero. Depois eu fiquei matutando, que a gente leu como é que se diz, a conta, ele tinha feito tipo alguns empréstimos e tal, né, não sei o que. E eu pensando aqui comigo, eu digo, oxe, onde é que tá o danado do coisa aqui, se a conta tá direitinho? É isso aí, tá certo. Parabéns aí, viu? Obrigado por chamar a atenção. É porque, olha, eu repito para vocês, gente, esse negócio da gente trabalhar com números, nós não podemos trabalhar com a emoção, entendeu? Eu fui fechando aqui bem rapidinho e foi indo, né? Aí eu realmente passou, tá vendo? E outra coisa, viu? Se a gente for fazer um balanço, então aqui ó, deu zero, né? Que dá zerado o PL. Se a gente for fazer um balanço completo e errar uma conta, gente, dependendo de como seja esse balanço, é um dia perdido, viu? Pode ir por mim, porque para você muitas vezes encontrar um detalhezinho desse aqui, é porque ainda vai vir muita coisa pela frente. Isso aqui é fichinha, é negócio de atenção mesmo, viu? Mas vamos lá. Sempre na razão, nunca na emoção, que dá errado. Mas obrigado. Bom, vamos pro outro então, né, gente? Tranquilo. Vamos lá. Terceira situação: a empresa com recursos próprios relevantes. A empresa apresenta uma estrutura financeira robusta com ativos superiores às obrigações. Isso indica maior autonomia financeira e capacidade de investir em novas oportunidades ou enfrentar desafios sem depender exclusivamente de credores ou financiadores. Vamos lá. Primeira conta, imóveis. 100.000. Instalações. Gente, eu peço para vocês também, ó, quando tivermos um erro que seja identificado durante as aulas lá no YouTube, por favor, coloquem lá embaixo, chamem a atenção, porque o restante do pessoal já saber que quando chegar naquela área do vídeo, encontrou algum erro, entendeu? Porque como eu estou dizendo, nós aqui somos alunos, nós não somos, entendeu? Então assim, todo mundo trabalha, todo mundo tem seus afazeres, e às vezes a gente está trabalhando uma coisa totalmente fora do que a gente está fazendo no dia a dia, né? E aí acaba dando esses. A gente sabe que fornecedor é conta de passivo, todo mundo sabe disso, mas acontece o danado do erro simplesmente da digitação, a gente cega, né? Então, é igual, esses números aqui da contabilidade é igual um menino quando está dentro de casa, a gente pisca o olho quando vai ver aconteceu a besteira. Instalações, né? 10.000, banco, conta, movimento, então bancos, conta, movimento, não vou botar texto não, 63.000,
O outro, empréstimos bancários. Aí empréstimo vem para cá, né? Empréstimo bancário, 100 mil. Caixa. Caixa, 5 mil. Estoques, 50 mil. Clientes, 10 mil. Fornecedores, olha aí o bendito de novo. Fornecedores, 69 mil. Salários. Salários a pagar, 28 mil. Impostos a recuperar. Impostos a recuperar, 8 mil. Móveis e utensílios. Veículos. E impostos a pagar. Tranquilo, gente, até aqui? Todo mundo? Show. Aí vamos aqui, total. Então, vamos somar 215 mil. Pronto, aí vamos para cá. Total 247 mil. Então, nosso PL 247 menos 215 mil. Eu estou sem calculador aqui, deixa eu ver aqui. 32, é isso? 32 mil negativo, né? Aí vamos ver aqui o enunciado, se ele fala isso mesmo. Tá certinho lá pelo enunciado? Oxe, peraí. Faltou imposto a pagar aqui, gente. Tá o valor, por isso. Ó, e também dando errado. É. Então, aqui, ó, seria 287 menos 215, que dá 287 menos 215, 72, né, gente? PL aqui, ó. É que eu vi lá que o enunciado fala que era robusta a situação da empresa. Deu PL mais negativo ainda. De vocês, é isso? Ó, tá vendo? De novo, tá vendo? Ó, estoque. Ai, Jesus. Vai pra lá. Ó. Gente, é porque hoje eu tô cansado, viu? Vocês, não é... Vocês veem que nos outros eu acabo jogando o estoque no lugar certo. É porque é o cansaço mesmo. Hoje o dia não foi daqueles não. Não foi a maior maravilha não. Mas vai dar certo. Flávia, né? Obrigado, Flávia. É
É isso mesmo. Estoque é aqui, gente. Isso aqui morre. Pronto. Agora vai dar certo. A empresa é robusta, então não tem por que dar negativo. Então, ó, o 265 menos 237 dá igual a 28. Eu acho que esse aqui tá igualzinho até o um que a gente fez, né? Da outra aula. Agora deu certo. Ó. O PL é positivo, certo? Não, hoje foi daquele jeito, gente. Ó, porque pra mim, ó, quer ver o dia ser ruim? Início de mês e na segunda-feira. É de endoidar. E aí, parece que é uma coisa. É os dias que mais me aparecem aqueles cristãos. Hoje, aquela situação que eu disse pra vocês lá de sexta, né? Da pessoa não botar o número direito lá e dar um oi pra mim. Pronto, hoje foi de ruma. Hoje foi. Hoje eu não tava, eu já tava até sedado já. Eu já tava até tipo anestesiado. Não tava nem esquentando mais. Quando a pessoa chegava, eu disse, me dê seu celular aqui que eu manda aqui pra mim, me dê. Nem esquente, não faça nada não, fica aí conversando. É, porque é demais, gente, não, sabe? Aí foi daquele jeito. Pra você ter ideia, ó, eu vim chegar em casa já era 7h20, 7h20, só deu tempo mesmo de eu tomar uma água ali, correr, tomar um banho e, e vim pra cá. Porque foi cruel hoje, viu? Mas é isso mesmo, eu agradeço por todas as coisas, sabe? A gente tem que agradecer porque a gente tem que agradecer, não deve aceitar tudo não, mas agradecer a gente deve agradecer, sabe? E um dia melhor. Mas aceitar já é demais. Bom, vamos lá. Então, o item 3, vamos aqui para o quarto. Então, quarta situação, empresa em recuperação financeira. Apesar de possuir um volume de ativos superior ao de passivos, a empresa ainda carrega reflexos de dificuldades financeiras passadas. Como prejuízos acumulados, esse cenário mostra uma organização em processo de estabilização, com potencial para melhoria, mas que ainda demanda atenção estratégica. Tá? Gente, mas eu fico feliz quando eu mesmo erro assim e vocês replicam, porque é sinal de que vocês estão entendendo, compreendeu? Ruim é quando você está fazendo ali, você erra e ninguém entende nada, ninguém fala nada, então isso é bom que está tendo a troca, é o que eu falo, né? É a troca, é a gente tá em sintonia no mesmo trabalho aqui, aí dá certo, entendeu? Ruim é quando a gente tá fazendo negócio e você só pode ir por você. Aí é ruim, mas quando é assim tá tranquilo. Tá bom demais. Vamos embora. Estoques e mercadorias. 18.000. Então, ativo. Mil. Ferramentas e pertences. 3.000. Terrenos. 12.000. Financiamentos bancários. Financiamentos passivos. Salários.
Salários 1.500. Caixa 14.000. Duplicatas 3.500. Capital social. Aquela história, né, gente, que a gente falou. Capital social é quando você abre a empresa, é integralizado a partir dos sócios, né? Então vem para cá capital social, certo? Aí vamos lá. Total. Soma. E vamos somar aqui. Então, o que acontece aqui, né? Ó, 50.000, né? É de capital social. Só que o que acontece? Nós temos aqui 6.500 de passivo e 56.500. Então, quando isso ocorre, pessoal, a gente viu isso aqui no outro exemplo. O que acontece aqui é que a gente tem que pegar lá uma conta chamada conta de ajuste, né? Que é lucros ou prejuízos do. E aí o que a gente vai fazer, ó? Essa conta, ela entra aqui, ó, lucros barra prejuízos. E aí o que acontece? Para poder, a gente fazendo aquela nossa equação, 50.500 para fechar aqui os 50.500, aqui a gente tem que tirar a conta aqui, ó, 6.000, certo? E aí entra aqui como lucro ou prejuízo, 6.000 no exercício, fechando os 50.500. Nunca, né? Nunca o balanço patrimonial ele pode dar valores diferentes, tá certo? Então ali foi tido um lucro, na verdade um prejuízo, né? A gente chama a conta lucro prejuízo, né? Do período. E ela vai ser uma conta onde a gente chama de conta redutora, né? E aí ela faz essa redução para bater o balanço patrimonial. Aonde foi esse lucro prejuízo, aí tem que se fazer as outras demonstrações para encontrar, tá certo, gente? Então aqui, a princípio, o que pede é para a gente encontrar o balanço patrimonial, separar as contas e tudo e encontrar isso aqui, beleza? Então, eu acho que foi isso, né? Deu para entender? Deixa eu salvar essa tabelinha aqui, que eu acho até que ficou mais organizada do que a outra que a gente fez da primeira vez. Vou salvar aqui na pastinha. Exercício 1. Pronto. Aí agora, vamos voltar para cá. Gente, e aí, alguma dúvida disso aqui? Tranquilo? Então, eu creio que deu para todo mundo entender e compreender isso aí, né? Tá tranquilo. Então, vamos passando adiante. Então, fique atento. Qual é a definição do patrimônio para a contabilidade? Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade. Destaca-se que o objeto de estudo da ciência contábil é o patrimônio de uma entidade. O objetivo da ciência contábil é o controle do patrimônio da entidade e de suas variações. Atividade 2. Vamos para cá para a gente poder finalizar com o conteúdo Web 2 também, né? Dado continuidade ao estudo de caso, a mesma empresa, após realizar o relevante e detalhado em seus valores o levantamento detalhado de seus valores patrimoniais, em determinado período, busca organizar suas informações em um formato
que permite uma análise aprofundada de sua saúde financeira e patrimonial. Essa etapa é fundamental para que os gestores tenham uma visão clara da composição de seus ativos, passivos e patrimônio líquido, bem como para identificar o equilíbrio entre suas fontes de recursos e suas aplicações. Como profissional, sua tarefa é examinar os dados apresentados pela empresa e responder às questões com base na estrutura do balanço patrimonial. Essa análise dará clareza sobre a situação patrimonial da empresa, ajudando na tomada de decisões estratégicas para seu crescimento e sustentabilidade. Tá? Vamos lá. Então, estruture o balanço patrimonial, observe os dados contábeis, estruture o balanço patrimonial e responda às questões apresentadas. Vamos ver aqui. Gente, olha, aqui já vai entrar aquela situação. A gente vai ter que falar o que é a longo prazo e o que é a curto prazo, tá certo? Andréa, já vai, Andréa? Tá cedo, mulher. Vamos terminar aqui. Agora já foi. Então veja aqui, a gente vai ter que separar aqui as contas, certo? Por curto prazo e longo prazo, tá certo? E respondendo aqui as nossas questões, né? Então, vamos aqui para cá primeiro. Agora entra a regrinha que a gente leu aqui agora no conteúdo Web 2, viu, gente? Então, vamos se organizar. Espera aí que eu vou ter que dar uma arrumada melhor aqui. Ciência, eu vou ter que organizar isso aqui, viu? Pessoal, paciência aí que eu vou ter que organizar isso aqui, viu? Porque aí vai demorar um pouquinho agora, mas aí vai dar vantagem pra gente daqui a pouquinho, tá? Então, segura um pouquinho. Infelizmente, tem que fazer. Agora, vamos aqui pegar os questionamentos, certo? Vou jogar para lá. Fica mais fácil para a gente ir calculando. Respondendo ali, vai fazendo o que precisa. Bom, então vamos para cá. Vou pegar isso aqui para a gente separar as contas, tá? Deixa eu abrir mais espaço.
aí, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos embora. Bom, então a gente vai ter o ativo, né? Aí a gente vai ter aqui o que a gente vai chamar de ativo circulante. Vou só botar o nome aqui, circulante. Aí eu vou colocar aqui embaixo o não circulante. Passivo circulante. E o não circulante. E aí aqui embaixo a gente vai colocando as contas de ajuste, né? PL, aquela coisa toda, tá? Vou deixar aqui 100 por enquanto para a gente ver. Então vamos lá. Vamos da esquerda aqui, a gente fecha todas essas e depois fecha essas aqui, tá certo? Clientes a receber. Ó, clientes a receber, esse LP aqui significa o quê? Longo prazo. Então, se ele é de longo prazo, a gente vai colocar ele como uma conta de ativo, né? Que é clientes a receber. Longo prazo, então isso está dizendo que é mais de 12 meses, tá certo? Então a gente vai trazer ele para cá, ó. Vocês estão aí comigo? Estão entendendo? Quem ficou? Ok, gente? Tá, vamos lá. Clientes a receber longo prazo. Então entrou aqui. Vamos ver a outra conta. Eu vou marcando aqui com um negrito o que a gente tiver feito já, tá? Estoque de mercadorias. Estoque de mercadoria é um ativo. Ele não fala se é longo prazo. Então vai ser aqui, estoque de mercadorias. O valor de 8.000. Gente, vamos prestando atenção aí se eu estou digitando direitinho para a gente tentar não errar isso aqui, tá certo? Fazer minuciosamente. Impostos a recolher. Impostos a recolher. Então é que a gente vai ter a receber, né? Assim? Então, como é imposto a receber, ele também não fala que é longo prazo, é imposto geralmente. Ah, pera aí, agora bateu uma dúvida aí. Esse imposto a recolher é imposto a receber, né? Não seria a pagar, né? Porque se ele falasse a pagar, né? Porque você entende que o receber e recolher, né? Então vamos lá, imposto a recolher. Vamos para cá. Impostos recolher. R$ 1.000. Marcas e patentes. Vocês lembram que quando a gente falou lá de marcas e patentes, entram como um ativo não circulante, por quê? Porque ele é uma coisa de que é assim, entra naquela situação do tangível e intangível, né? Então, marcas e patentes é intangível. Então, vem para cá. Vocês concordam comigo? O que é que vocês acham? Então, marcas e patentes não é um bem que é intangível, tá certo? E ele é, no caso aí, entra como um não circulante. Então, aqui já foi. Fornecedores. Ó, fornecedores 5.000, ele não fala ali se é a longo prazo. Fornecedores 5.000. Capital social. Capital social vai entrar aqui. Capital social 15.000. Lucros e prejuízos acumulados. Entra aqui também, como nessa conta aqui, tá certo? Lucros e prejuízos. Valor de 10.000.
Clientes a receber, curto prazo, longo prazo, isso aqui é a curto prazo. Clientes a receber. Tá aqui CP. Prazo 2000. 2.000. Clientes a receber, curto prazo, 2.000. Máquinas e equipamentos. Opa, máquina e equipamento. O que é que vocês acham? Acho que é não circulante, né? Máquina e equipamento, não é assim? Máquinas e equipamentos, 5.000. Participação em outras companhias. Investimento, né? Então entra aqui também não circulante, porque isso aqui é uma coisa para longo prazo também. Gente, só um segundinho, viu? Bora, bora, vai. Vamos, vamos. Vai, vai, vai. Então, vamos aqui. Então, participação em outras companhias. Pronto. Fechamos essa primeira grade aqui, né? Vamos para essa outra. Veículos. Conta de ativo não circulante, né? Veículo era um dos exemplos que a gente tinha lá. 11.000. Faz. Vai, vai. Veículos, banco, conta movimento. Ó, essa daqui é para curto prazo, né? Banco, conta movimento. Até quarta, Vanessa. Banco, conta movimento, 4.000. Tá terminando já. Só fechar isso aqui e dá certo. 40.000, 4.000. Software. Ó, software entra para cá. Vocês querem terminar mesmo ou vocês querem descansar e a gente. Eu posso pegar essa parte do exercício aqui e fazer na próxima aula também. Vocês que sabem. O que é que vocês preferem? Porque eu tô vendo que o pessoal tá dispersando já, é porque também é a hora, né? Vocês quem sabe, se quiser deixar para a próxima aula a gente conclui lá, entendeu? Eu coloco até a primeira parte do exercício, dá certo, né? Então vamos embora. Então o veículo foi 11.000, software 6.000. Software 6.000.
Salários a pagar, passivo circulante, né? Salários a pagar, 4.000. Reservas de lucro. Ok. Reserva de lucro, conta de ajuste, né? 7.000. Ó, financiamento a longo prazo. Financiamento a longo prazo, passivo não circulante, né? Financiamento Financiamento a longo prazo, 8.000. Terrenos, a gente sabe que é ativo. Não circulante, 10.000. Caixa, isso aqui, 1.000. Empréstimo a pagar, curto prazo, 14.000. Empréstimos a pagar, longo prazo, valor de 1.000. Finalizamos. Creio que é isso, né, gente? Eu acho que aí a gente só vai descobrir no decorrer que o pessoal for. Reserva de lucro. Reserva de lucro, na verdade, é uma conta de, como se fosse uma conta de ajuste, entendeu? Aí por isso que ela entra ali perto do capital social, lucros e prejuízos, entendeu? É como se fosse uma conta de reserva aqui para cá. É como se fizesse parte do capital social da empresa. Tá ali guardado. Bom, assim, né? Esse é o conceito, tá, gente? Pensado, não é? Eu não estou dizendo que seja isso, não. O seu pensamento tá válido, não tá errado, não. A gente só vai saber no decorrer do que o pessoal for respondendo lá e trazendo para a gente também, tá certo? Essas atividades, viu? A gente não tem total clareza. E quando for aparecendo aí mais exercícios, a gente for fazendo, tá certo? Mas a princípio é o que a gente viu dentro da possibilidade, tá certo? Bom, gente, então vamos para. Aqui a gente separou todas as contas, certo? Alguém tem mais alguma sugestão, alguma dúvida de alguma coisa que ficou aqui nesses. Se trocaria, se faria algo diferente? Afinal de contas, estamos estudando, né? Não é nada democrático aqui essa situação. Então vamos lá. Com base nos dados, tendo em vista a estrutura do balanço patrimonial, de acordo com a base legal e normativa da contabilidade, responda as questões abaixo. Qual é o valor das obrigações de curto prazo? Curto prazo é o nosso circulante, o nosso passivo circulante, né? Então seria isso aqui. Qual o valor total? Então aqui está dando 23.000. Então vamos colocar aqui, tá? 23.000. Tá vermelho que é para dar uma diferença aqui. Ok? Questão B. Qual é o valor dos bens e direitos da empresa a curto prazo? Bens e direitos, o ativo circulante. Tranquilo, gente? Vocês estão compreendendo aqui? Acham que tá correto?
Qual o valor do passivo exigível total da empresa? Passivo exigível. Quando ele fala de passivo exigível, até agora, gente, é todo o passivo. Entendeu? Todo passivo seria exigível. Tudo bem? Até aqui, quando ele falou de passivo para a gente, foi em cima disso daí. Nunca foi falado passivo exigível. É, assim, ele está falando do passivo exigível ok? Qual o valor do passivo exigível total? Tá vendo? Passivo exigível total. Então é todo o nosso passivo. Aí a gente vai somar tudo aqui. Eu vou tirar esses 23 mil daqui. Já usamos. É todo esse valor aqui, ó. Certo? Então, no nosso cálculo dá 32 mil. Qual o valor do ativo total? Então, ativo total, mesma situação. Vou tirar os 16 aqui e vamos somar tudo. 66 mil. Qual é o valor total das aplicações dos recursos no longo prazo? Qual o valor total das aplicações de recursos no longo prazo? Aplicações de recursos são os ativos, né? Vejam aí se vocês concordam comigo. São os ativos. Eu creio que são os ativos não circulantes, né? Então seria isso aqui. O que é que vocês acham? Concordam? Então 50 mil. Qual o valor do capital próprio da empresa? Então, capital próprio. Então, capital próprio vai ser tudo isso aqui: a reserva de lucro, o capital social e o lucros e prejuízo acumulado. Vocês concordam ou discordam? Se eu tenho uma reserva, essa reserva é da empresa. Se eu tenho um capital, o capital foi que os sócios chegaram e tem um lucro, está aqui o lucro, 32 mil. Qual é o valor das obrigações exigíveis? Deixa eu ver aqui. Qual o valor das obrigações exigíveis total da empresa? Valor das obrigações. Obrigações exigíveis é a mesma coisa do que passivo exigível. Olha como é que ele faz aí para a gente ver se a gente está por dentro do assunto, né? Do tema. Então, vamos ver de novo aqui a pergunta. Qual o valor das obrigações exigíveis total da empresa? Então, tudo aqui do passivo. Então, é a soma de tudo aqui, ó. 32 mil. Sabe o que é que a gente não fez aqui? A gente não fez o total, né? Aqui, deixa eu fazer o total aqui.
66. Aqui, lucros e prejuízos acumulados. No caso aqui é lucro. Próximo a pagar 1.000. Tá faltando aqui para bater aqui, tá faltando 2.000, entendeu? Eu tô procurando aqui onde é que pode estar esses 2.000, né? Sim, aí aqui, ó. Chegou. É o PL, certo? O PL justamente vai ser 66 menos 64. Então a gente tem um PL aqui de 2.000, certo? Chegou aí para vocês? Patrimônio líquido. Que aí a gente tem reserva de lucro, capital social, lucros e prejuízo. Aí tem uma conta aqui no caso que vai dar errado. Teve uma pergunta dele aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Qual o valor passivo? Qual o valor do ativo total? Qual o valor do capital próprio da empresa? Capital próprio. No caso aqui, o capital aqui próprio é isso aqui. 34.000. A gente tinha botado 32.000 porque faltou a gente fechar o balanço e aí capital próprio, 34.000, faltou o PL. Chegou aí para você a situação, entendeu? Bom, eu creio que seja isso. Qual é o valor total do capital de terceiros de curto prazo? Capital de terceiro de curto prazo. Capital de terceiros. Capital de terceiro seria, no caso, que eu devo, de curto prazo. O que é que vocês acham dessa daí? Capital de terceiros. Essa daí me pegou agora, viu?
Então, qual é o valor da situação líquida da empresa e qual é o valor total dos bens tangíveis da empresa? Bens tangíveis são bens que a gente pode. Isso, ok. Quem foi que respondeu aqui? Foi Flávia? Foi isso. É o conjunto de recursos financeiros que uma empresa obtém de fontes externas. Então, vamos aqui. Então, se são de fontes externas, seria o capital social? Não, né? Então seria, eu acho que o seguinte, ó, financiamento a longo prazo e empréstimo a pagar, ó. Aí ele fala aqui, porque o capital social é dos sócios, né, da empresa, então não é de terceiros. Curto prazo. Então curto prazo é aqui, ó. É esse de cima. Então é isso aqui, ó. É, no caso aqui seria o empréstimo a pagar, 14 mil. Não é isso? Se é de terceiros, é empréstimos a pagar, 14 mil. Ó, qual o valor total do capital de terceiros a curto prazo? Isso que seria, no caso, o capital de terceiro seria o que eu tenho de terceiro, né, a pagar. Aqui, ó, é tudo a longo prazo. Aí ele fala aqui o que? A curto prazo, né? Assim? Bom, eu vou nesses empréstimos aqui, tá certo? A gente pode estar errado? Pode. Mas se tiver errado, não tem problema. A gente está tentando resolver, né? Aí a gente vai vendo no decorrer. Que isso aqui, o pessoal que vai fazer aula presencial, alguém aqui faz a semipresencial? Vocês vão responder isso aqui. Aí se for fazer e tiver errado, vocês tragam pra gente aqui, tá certo? Se alguém aí for semipresencial. Quem não for, aí a gente vai pegar com o pessoal que é. Qual é o valor da situação líquida da empresa? A situação líquida é aqui até o patrimônio líquido, né? Então é R$ 2.000. O resto ali é reserva, é patrimônio. Vamos ver também se a gente está certo, tá? 2.000. Qual o valor total de bens tangíveis da empresa? Tangível é aquela situação que eu posso tanger, né? Então que eu posso, vamos dizer assim, pegar. Aqui, gente, tem algumas pegadinhas que a gente vai errar, tá certo? Nem se preocupem. Mas aí é aquela coisa. A gente, ó, falta a soma total do curto prazo, sim. Então, a gente vai errar, mas a gente errou tentando acertar, tá bom? Pelo menos aqui, eu acho que das questões todas aqui, eu acho que 70% a gente acertou. Deixa eu ver aqui. Esse último item aí, ó, qual é o valor total dos bens tangíveis da empresa? Tangível é aquilo que a gente pode tanger ou pegar. Então vamos lá. Do total dos bens tangíveis. Então, eu posso pegar aqui, ó, contas a receber, clientes a receber, não posso. Isso, Isabel. Marcas e patentes não posso pegar, máquinas e equipamentos sim, participação em outras companhias não, veículos sim, software não, terreno sim. Então, aqui teoricamente seria o que? A soma desses três itens aqui. Deixa eu ver se ele vai somar aqui para mim. Não, fez uma bagunça. Então vamos lá. Marcas e patentes, não é? Máquinas e equipamentos, 5.000. São bens que eu posso pegar, tá, gente? 5.000. Veículos, 11.000. 11.000 mais 5.000. Mais terreno, 10.000. 5.000 mais 10.000. Então, 26.000. Deixa eu ver lá a questão de novo. Qual o valor total dos bens tangíveis da empresa? Então, aqui em cima, estoque, mercadoria, imposto a recolher, clientes a receber, banco. Pronto.
e teoricamente seria 26 mil, tá? Que seriam os bens lá, o carro, o terreno, essas coisas, né? Bom, gente, a gente respondeu. Vamos ver aqui o que é que a gente conseguiu acertar disso daqui. O que a gente errou também vai servir porque é com os erros que a gente vai aprender, tá certo? Então, tentamos solucionar essa questão. Vamos ver lá o que é que vai aparecer para a gente. Eu creio que, bom, pelo menos o pessoal que me passou esse exercício, as aulas deles, eu acho que é na quarta-feira. Aí eles vão trazer alguma situação para a gente aí também e o pessoal vai começar a apostar aí que estão tentando resolver, né? Se tiver dentro do que a gente conseguiu fazer aqui, tá tranquilo, tá certo? Mas o principal aqui dessas questões agora, né? É que a gente já começa a alterar aqui, ver ativo circulante, passivo circulante e assim por diante, tá certo? Aí vamos aguardar para a gente ver se a gente está fazendo correto, afinal de contas a gente está fazendo por conta própria, tá bom? Bom, gente, é isso aí. A gente encerra por hoje. Vamos descansar agora, né? E aí até quarta-feira. Quarta-feira a gente tá de volta, viu?